E agora, gente, com a proximidade aí do Dia, né, da Mulher, a gente tem conversado aqui com profissionais de diversas áreas ao longo dos dias, ao longo da semana. E a gente sabe que o Dia Internacional da Mulher é um tema importante que ganha destaque sobre, inclusive, os direitos das mulheres no ambiente de trabalho. E para falar sobre o que diz a lei e como essas garantias podem ser asseguradas na prática, eu converso agora com muita satisfação com a juíza do trabalho, Bárbara Silveira. Olá, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carla. Tudo bem? Tudo ótimo, é uma honra estar aqui hoje, conversando com você e principalmente também representando o tribunal. Que bom. Vamos então, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a sua trajetória, falar um pouquinho, né? Nascida em São Paulo, é isso? Eu nasci em São Paulo, sou do interior de São Paulo. Fui para a capital para fazer a faculdade, acabei morando por lá e me formei em Direito. Trabalhei durante 6 anos no escritório familiar do meu pai. Mas a paixão da magistratura era algo que não saía do meu coração, então eu desisti da advocacia, fiquei só estudando para o concurso durante uns anos, até que apareceu outra paixão no meu coração, que foi a família. Então eu pensei, não vou mais prestar concurso, vou ter filhos, vou cuidar da minha família, vou ser do lar. E saiu a prova do meu concurso. Eu falei, vou tentar só mais uma vez. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu estudei tantos anos, né? Eu realmente havia me dedicado muito. Eu tinha dado tudo que eu tinha, todas as horas. Final de semana não tinha, feriado eu também só estudava. Então eu falei, eu acho que merece, né? Essa tentativa. E eu estava grávida já de 4 meses quando saiu o edital do meu concurso. E quando eu fui ver a data da minha prova, era exatamente a data provável do nascimento do meu filho. Meu Deus do céu! E aí eu brinquei, poxa Deus, né? Será, né, que o senhor quer? Mas eu pensei, eu não vou desistir, né? Ainda que o bebê nasça, eu tenho que dar o jeito de fazer. No total, eu estudei por 10 anos. Né? Então era muito investimento de dedicação mesmo, e eu queria tentar. Então eu pensei, como que eu vou fazer? Se ele nasceu, eu vou fazer no hospital essa prova, preciso fazer no hospital. Mandei um e-mail, né, para a organizadora do concurso, e eles negaram, falaram, não é possível fazer a prova no hospital. Tem que garantir o segredo da prova, né, não sei se a gente consegue, então eles negaram. Mas não desisti, eu falei, não, então eu vou entrar com uma ação. E aí, para garantir o direito das mulheres, né, porque tem a ver com a gestação e o nascimento de um filho, eu precisei, então, entrar com uma ação. E, entre os muitos direitos, eu aleguei que os homens e as mulheres têm os mesmos direitos. E, né, se os homens podem fazer a prova, porque eu não teria, por causa do meu filho. Então, no primeiro juiz não aceitou, negou, mas eu recorri. E quando eu recorri, então foi concedido que eu fizesse a prova no hospital. Mas o meu filho cooperou comigo e nasceu uma semana antes da prova. Então eu não precisei fazer, né? Ele nasceu dia 7 de maio, eu fiz a prova no dia 14, né? Apenas 7 dias do nascimento dele. E fiz no local adequado mesmo, na faculdade. Mas então eu pude experienciar como... Que dia que ele nasceu? Dia 14 de maio. E a prova? Não, ele nasceu dia 7, perdão, e a prova foi dia 14. Ah, sim. Isso, nossa. Ele nasceu dia 7, a prova foi dia 14. Então, assim, eu sou um exemplo vivo, né, e vivi na pele como tem sido boa essa repercussão e a consciência da importância dos direitos das mulheres, porque há pouco tempo só que tem se noticiado na internet, nos jornais e nas faculdades. Então, as pessoas ainda não têm essa consciência que nós temos que buscar a ter as mesmas condições, as condições iguais, né, do que todos os outros. Então, e você vê que não existe um direito para fazer a prova no hospital. Esse direito não existe. Então, existem muitos direitos que a gente nem sabe que tem. Então, é só quando ele for violado que a gente vai
saber, bom, ele está sendo violado por causa da minha condição de mulher, então nesse caso eu posso buscar reparação. Então essa consciência é muito importante, o trabalho de vocês também ajuda muito na conscientização de todos. Então a minha trajetória, né, por um acaso, deu certo de contribuir com o tema. Nossa, que história incrível! Fico muito feliz em trazer para o Conexão Onda essa história, porque, assim, de certa maneira, estimula todas nós mulheres que estamos na batalha no dia a dia, seja em casa, seja no ambiente de trabalho. E agora, por falar em ambiente de trabalho, a gente sabe que uma das lutas também do sexo feminino é em relação ao salário, que muitas vezes a mulher ela exerce a mesma função que o homem, mas o retorno financeiro não é igual. Sim, exatamente, Carla. E você sabe que, olha só que curiosidade, eu estava estudando sobre esse tema e eu vi que o Brasil, ele era uma garantia que o empregador pagasse 10% menos para a mulher do que para o homem. Então, era um direito do empregador pagar menos para a mulher. Então, isso vem até, acho que na consciência, né? Muito assim. E isso mudou com o tempo, né? Hoje em dia, isso é completamente proibido. Até passível de indenização por danos morais, se for o caso. Então, há muitas leis, existem muitas leis que proíbem esse pagamento inferior para a mulher. Se ela faz o mesmo trabalho, na mesma condição, a mesma função, ela tem o direito de ganhar o mesmo valor. E essa foi, assim, é uma garantia que não tem nem discussão. Ela pode, então, pedir indenização por danos morais, se isso for violado. Ela pode verificar também o caso de rescisão do contrato de trabalho, porque isso é algo inadmissível. E não só a diferença de salário, como também para ser contratada. Ela não pode não ser contratada porque ela é mulher, né? Às vezes, o homem e a mulher passaram para a mesma vaga, o mesmo cargo. E falar, não vou contratá-la porque ela é mulher, eu prefiro um homem. Isso também não pode, né? Você precisa contratar uma pessoa por causa das qualificações, né? Por causa da competência e não por causa do sexo. Então, a mulher não pode ser discriminada no momento da contratação. Ela não pode ser discriminada também na promoção. Ah, eu vou promover essa pessoa porque ele é homem. Ou se não, também demitir. Ah, vamos demitir porque é mulher, vamos deixar o homem. Então, ela não pode sofrer discriminação em nenhum momento do contrato de trabalho. Nem na contratação, nem para promoção e nem para demissão, né? Ela tem que ser sempre tratada de forma igual. É uma garantia por lei. E um outro aspecto que é bem oportuno a gente conversar em relação ao ambiente de trabalho é em relação ao assédio moral. Muitas mulheres ainda passam por constrangimentos, por situações nas organizações. E assim, quais as orientações que você poderia deixar nesses casos? Olha, infelizmente esse é um dado que é verídico. Até estando na Justiça do Trabalho, eu vejo que a maioria dos casos que chegam para nós analisarmos se tratam de mulheres, né, trazendo essas queixas, mais mulheres do que homens. E o que eu posso falar é para que ela, se fosse possível, junte provas, né? Então, mensagens de WhatsApp, e-mails, testemunha, para que ela junte todo um aparato para que ela depois, se for o caso, ela possa demonstrar, comprovar e buscar reparação dos direitos que foram lesados. E assim, quais as principais demandas hoje no seu dia a dia, na sua prática profissional, demandas relacionadas às mulheres? Então, esse também não gostaria de dar essa resposta, mas infelizmente são muitos casos envolvendo a demissão das mulheres durante o período da estabilidade da gravidez. Então, para quem não sabe, a mulher, quando ela engravida, ela não precisa saber que ela está grávida. Ela nem precisa saber, ela só precisa estar grávida. Quando ela está grávida, até 5 meses após o nascimento do bebê, ela tem algo que se chama garantia de emprego. Então, ela não pode ser mandada embora. Mas o que acontece na prática é que ainda assim ela é mandada embora. Então, essa assim, é o que mais chega, né, para que eu analise. E, nesse caso, ela tem direito a voltar para o emprego, a reintegração de emprego, ou não a indenização substitutiva. Infelizmente, esse é o que mais chega.
E também um outro aspecto que eu gostaria de conversar aqui é a respeito da violência contra a mulher. E aí eu já estou falando agora da violência física. Infelizmente, muitas notícias a gente acaba tendo que veicular aqui no Conexão Onda, chegando até o feminicídio. E os casos são cada vez mais alarmantes, né? Aproveitando a sua presença aqui, para orientar também, hoje é um dia que a gente parabeniza, presta homenagens a todas as mulheres, mas a gente aproveita também a data para falar sobre a importância da conscientização. Sim, bom, nesses casos, acredito que o mais importante é para a mulher saber que ela não tem culpa, né? Acho que o sentimento é algo muito válido e muito importante, então ela precisa saber que ela não é culpada e buscar o acolhimento de pessoas que ela confia e o apoio também. Hoje as instituições estão sendo preparadas para receber esse tipo de demanda, para acolher as mulheres. A denúncia é importante e também que ela resguarde a sua integridade física, né? Que ela se afaste do agressor. Muito bem, chegou uma pergunta por aqui, eu gostaria de agradecer imensamente. É a Milena, aqui do Parque 10. Muito obrigada pela pergunta. Como que a Justiça do Trabalho atua em situações de sobrecarga e muitas vezes a exploração da mulher no ambiente profissional? Olha, a Justiça do Trabalho, ela tem uma atuação, vamos dizer, limitada no sentido que nós podemos atuar no que a gente recebe. Então, nós conseguimos atuar quando chega uma ação. Então, a gente vai analisar e vai aplicar uma indenização, ou se for o caso, uma rescisão, vai acabar com o contrato através de uma rescisão indireta por justa causa do empregador. Então, a Justiça do Trabalho consegue resolver os problemas que chegam até ela. Mas também os juízes conseguem levar a conscientização através, por exemplo, de uma entrevista, ou se não de uma palestra. A Justiça do Trabalho, através dos juízes, né, conseguem chegar também a esse público e também expedir ofícios. Então, se ele se depara, né, se o magistrado se depara com algo muito grave, ele pode avisar o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, e assim, para que todos ganhem mais consciência sobre o ilícito, né, que está acontecendo. Muito bem. Agora, em relação, voltando, né, a falar sobre mulheres, sobre gestantes, no caso dos direitos trabalhistas, né, como que elas são amparadas em relação até aos filhos mesmo, né? A gente falou aqui sobre a questão, a empresa não pode desligar a mulher no caso de gravidez, mas após o nascimento do filho, como é que isso acontece? Olha, após o nascimento do filho, ela tem 4 meses, 120 dias, né, de licença maternidade, depois ela retorna em regra ao trabalho, e nesse caso ela tem algumas garantias, como por exemplo, até o bebê ter 6 meses, ela tem 2 intervalos de 30 minutos, que ela chama intervalo amamentação, que ela pode conversar com o empregador para ver qual o melhor horário para eles, né, para ela poder gozar desse intervalo. Então, se é no começo da jornada vira 1 hora, ou no final, ou junto com o intervalo. Ela também tem, uma vez por ano, a garantia que ela possa sair para acompanhar o seu filho para fazer exame médico. E também uma garantia interessante que é que ela não pode, se ela está amamentando, né? Durante a amamentação, ela não pode trabalhar em local, atividade insalubre. Nesse caso, ela precisa ser readaptada para outro lugar para garantir que a amamentação seja adequada ao filho. Então, essas garantias também acabam envolvendo o novo bebê, a criança. Muitas mulheres acabam tendo receio, medo mesmo de fazer algum tipo de registro, de denunciar em casos de exploração no trabalho, até mesmo nessas situações ainda com filhos que acabaram de nascer, por receio de perder o trabalho. Quais são as orientações nesse sentido? Olha, as orientações sempre são buscar o acolhimento e o apoio de uma pessoa de confiança, guardar todas as provas. E também existem órgãos e instituições que guardam o segredo, que fazem com que a denúncia seja anônima, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Ele recebe, então, a denúncia de forma anônima e não compartilha o nome da pessoa, da trabalhadora que levou a denúncia. As pessoas querendo conhecer mais o seu trabalho, a prática profissional, mais informações sobre os direitos, como é que elas podem fazer? Tem algum site, de repente um Instagram?
Tem o site institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Lá nós temos sempre muitas informações sobre muitas decisões. Agora, no mês de março, nós temos decisões especiais sobre os direitos das mulheres. E é mais lá mesmo, que eu acredito que tenha. Tá certo. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui conosco. Parabéns pela trajetória aí na carreira e feliz Dia da Mulher. Obrigada, para você também, igualmente. Obrigada por estar aqui hoje, uma honra.